O título do livro faz referência, marxismo sociológico, a uma teoria, ou seja, uma teoria da reprodução, que procura dar conta, não é isso? Da reprodução das relações sociais de produção capitalistas, o que significa dizer que essa teoria ela enfatiza ou ela foca na estrutura de classes da sociedade capitalista, nas questões relativas ao trabalho e na relação entre as classes sociais, o trabalho e a vida política, ou seja, o Estado. Então, é basicamente uma teoria que procura apresentar uma visão de mundo globalizante a respeito da reprodução do capitalismo. Bom, Michael Burawoy, ele é o maior, é o mais importante sociólogo marxista vivo. Ele foi presidente da American Sociological Association, a ASA. Ele acabou de sair da presidência da International Sociological Association, a ISA, a ISA, né? Que é a mais importante associação sociológica mundial. E ele é professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, desde a década de 70, fazendo parte, vamos dizer assim, de um grupo ou de um meio ambiente intelectual e político que procura, basicamente, estabelecer os fundamentos da crítica, de um marxismo crítico, ou seja, da crítica a uma série de domínios das ciências sociais a partir de um ponto de vista marxista, né? Então, no caso dele, notoriamente, ele é um sociólogo do trabalho e da classe trabalhadora. E ele utiliza-se do chamado método do estudo de caso ampliado, que é um método fundamentalmente etnográfico e histórico crítico reflexivo, ou seja, que procura situar os atores, os contextos, as comunidades e, no caso especificamente dele, as fábricas, num ambiente mais amplo, quer seja do ponto de vista da história, quer seja do ponto de vista da relação com as classes e com o Estado. Michael Burawoy é uma figura muito interessante porque não há registro na história da sociologia de alguém que tenha sido operário, tenha trabalhado como operário, estudando os trabalhadores em países e em continentes tão diferentes quanto a África, em Zâmbia, os Estados Unidos, Hungria e a Rússia, durante o período de transição para o capitalismo. Então, ele teve experiências de campo e de pesquisa que são experiências únicas, né? Ou seja, ele trabalhou, por exemplo, numa fábrica soviética, numa fábrica sovietizada na Hungria, durante o período soviético. Enfim, ele trabalhou no sul de Chicago, na indústria metalúrgica do sul de Chicago, trabalhando como operário semi-qualificado numa fábrica de motores. Basicamente, o livro nos permite, ou seja, nos garante, não é, uma compreensão abrangente da relação entre o trabalho e as relações de trabalho, e no caso específico, né, daquilo que a gente tem vivido mais recentemente, ou seja, as relações de trabalho que vão, ao longo do tempo, se precarizando, se tornando mais degradadas ou mais degradantes, enfim, com aquilo que a gente poderia chamar de um mundo da política, ou seja, a relação, por exemplo, com o Estado, a relação com os partidos, com os sindicatos, tudo aquilo que está renascendo no bojo da crise capitalista contemporânea. Então, eu acho que um dos grandes méritos do livro é oferecer instrumentos conceituais e analíticos para que a gente pense essa relação difícil, problemática, mas ao mesmo tempo necessária para compreender, enfim, o que tá acontecendo hoje, né? Com a vinda do cria um espaço político que envolve as capitanias que haviam sido criadas algumas décadas antes, e esse espaço político e o poder que estrutura esse espaço político é denominado o Estado do Brasil.